Bom dia, pessoal, começando mais um Morning Live Coding. Para variar, na gravação de ontem eu percebi que eu deixei só na cena de leitura e não modifiquei para cena de codificação. Bom, a ideia é eu me aprimorar aqui no controle, né, da gravação dos vídeos, então alguns problemas desse nível vão acontecer. Bom, vamos seguir em frente aqui. Eu terminei o exercício 4, né, aqui do livro, então vamos para o exercício 5. Então, deixa eu ler aqui. Por meio de uma caixa de seleção J como box, ofereça ao usuário nome... Ah, não, esse daqui foi o que eu terminei ontem. É verdade, inclusive deixa eu mostrar o que eu fiz ontem, vai. Aqui, pronto. Bom, o exercício que eu fiz ontem foi esse, né? E aí aqui eu trabalhei com a parte de Magic Strings, né? Para evitar Magic Strings no código, né? Inclusive até, ó, tem que limpar esse código comentado. Né? E vamos executar. Basicamente essa aplicação ela define uma cor de fundo, né, para a janela de acordo com a seleção aqui, né? E ela consegue voltar para o padrão quando não seleciona nada. E uma outra coisa que eu falei ontem sobre a questão... aqui também, ó, precisa limpar o código comentado. Inclusive esse código aqui é um código de teste. Sim, isso aqui é um código de teste, até onde eu lembro. Isso. E aqui está a questão do datetime offset, né, que eu estava descrevendo ontem, né, que é empurrar basicamente o tempo, né, da data final para o último milésimo do dia e ter certeza que a data inicial está localizada no primeiro milésimo do dia. E aí com isso eu consigo contabilizar dias, né, ou vou falar a data de hoje, 4 de abril. Opa. De abril de 2025. Ele consegue contabilizar, né? Então, esses aqui são os exercícios, né, que eu acabei não mostrando. Hoje eu mostrei, tô na cena de codificação. Então eu vou deixar na cena de codificação para não me atrapalhar dessa vez. Ah não, mas eu preciso ler. Então vamos ler. Espero conseguir voltar depois e não esquecer disso. Então vamos lá. O exercício 6, né, de hoje. Considere a classe dada a seguir. Aí ele define uma classe chamada MC, define alguns membros privados, massa e altura, um construtor, né, que vai definir massa e altura, alguns getters e setters e fala... e o IMC, né, que vai ser o cálculo da divisão de massa pela raiz quadrada de altura. E aí fala, escreva uma aplicação swing que obtenha os valores da altura e massa de uma pessoa por meio das caixas de texto JTextField e utilize uma instância da classe IMC, que é a classe que ele deu aqui, para determinar o índice de massa corpórea, exibindo tal valor em um rótulo, considerando-se o valor resultante também deve ser exibida por uma das mensagens a seguir por meio de um diálogo informativo provido por um JOption pane. Subpeso se o IMC for menor que 25, normal se o IMC for menor ou igual a 25 ou menor que 30, ou, no caso for entre, né? O IMC for entre 25 e 30
e sobrepeso se o IMC for maior que 30, maior ou igual que 30. Bora lá. Cena de codificação, para não esquecer dessa vez. Vamos criar o projeto. E eu vou colocar isso aqui, swing IMC. Pronto. Aqui é o exercício 5, swing IMC, e o nome do projeto é swing IMC. Pronto. Projeto criado. Fazer o que a gente sempre faz, que é habilitar no módulo da nossa aplicação o desktop, criar a classe dada pelo livro primeiro, né, que vai chamar IMC. Opa, ele vai estar em Diego. Ele não é uma coisa gráfica, né? Eu vou colocar aqui como Diego Core, que seja o core da nossa aplicação. Pronto. Isso vai ser até interessante porque a interface gráfica vai ficar em outro pacote. Então, bom, vamos aqui. Eu tô na visão de código, tá gravando a tela, tá? Muita coisa pra checar. Beleza. Massa e altura. Public IMC. Ele tem como parâmetro de entrada M e A, né? Ele checa se A é menor ou igual a 0 ou M é menor que 0. Ok, ele permite uma altura. Throw new runtime exception. Ele permite uma altura 0. Ok. E massa igual a M e altura igual a A. Beleza. Aí ele cria uns getters e setters aqui. Eu lembro que o Eclipse tinha estrutura, coisas para fazer isso. Aqui, ó. Tá bom, cria aí. Olha lá, já criou pra mim getting setter pra altura. Tá aqui, né? Deixa aqui. Create getter and setter pra massa. Tá bom. E ele já criou o código pra mim. Então já criou parte do código pra mim. Na verdade ele só tem o get só. Então ele não precisa de set. O set está no construtor mesmo. Eu tô criando coisa a mais. Aí ele refatorou aqui, ó. Então vamos voltar pro que era originalmente. Beleza. E ele vai ter um IMC, que vai ser return massa dividido por raiz quadrada da altura e é isso.
E aí agora a gente consegue criar a aplicação. Então vamos criar a classe, né, da janela. E ele vai se chamar SwingMC, vai estar no Diego GUI. Ele vai herdar DJ Frame e ele vai implementar o Action Listener. Opa, Action Listener. Isso. Beleza. E a gente vai importar os módulos que a gente precisa. Os pacotes que a gente precisa. Tá. Então, bom, vamos criar o construtor. MC. A gente, né, define um título para nossa janela. A gente define o tamanho. A gente define o comportamento padrão, né? Quando a aplicação é fechada. Isso daqui é código padrão, né? E a gente define o entry point. Beleza. E fala que no nosso entry point a nossa janela será visível. Beleza. Ok. Bom, deixa eu voltar aqui. JText Field. Então ele vai ter um JText Field. Que é do que o usuário vai entrar no JText Field por meio de escreva uma aplicação Swing que obtém os valores de altura e massa de uma pessoa. Então são duas. Text Field, altura e massa da pessoa. E vai exibir um rótulo. Bom, vou colocar um botão também aqui, vai. Botão. Vai ser o botão de resultado. Ou de cálculo. LarIMC. Pronto. Isso. Vamos criar um painel. De painel. Painel principal. Ele vai ser um de panel, de um grid layout. Vou fazer diferente hoje. Quero fazer um grid de 4 linhas por 2 colunas. Eu vou colocar umas labels aqui. 1, 2, 3, 4. Sim, isso aí. Beleza. E vou pegar a referência do container do meu frame e vou colocar o meu panel principal no centro do meu frame. Beleza. Aí o painel principal, no painel principal eu vou colocar umas labels aqui. Então new JLabel, que vai ser altura. Isso. E esse segundo item vai ter agora realmente o text field de altura. A mesma coisa para massa. Inclusive, isso aqui pode ser assim, né?
para escrever menos código. Menos código para mim é sempre melhor. Beleza. E a gente também vai criar um botão aqui. Legal. Beleza. Criado tudo isso, a gente tem aqui na verdade 3 linhas, né? Eu queria fazer um teste de colocar um... Ah, ele não deixa, né? Como é que... Isso é uma coisa que eu preciso descobrir. Como é que eu coloco um valor vazio em um grid layout? Posso colocar uma label, né? Deixa eu ver, é porque aí eu tenho custo de criar uma label. Vamos ver isso. Ou até aqui mesmo, né? Eita. Fechou o Eclipse. Que bom, hein? Abriu o Firefox e fechou o Eclipse. Que drone. Ok. Bom, tá gravando ainda, né? É, pelo menos isso. Que doideira. Bom, o que eu queria procurar aqui era grid layout add empty space. Hgap. Talvez aqui. Ah não, isso aqui é um grid bag layout, é outra coisa. Eita, nós. Bom, ninguém falou aqui. Tô esperando o Eclipse subir enquanto isso. Java Grid Layout Add Empty Cell. Ele vai chamar dessa forma. Eita, nós. O Eclipse tá meio doido. Ok. Beleza, continuando aqui. O que eu tava procurando era como colocar uma célula em branco. Vou colocar label mesmo. Acho que só para fim de exercitar aqui. Pronto, que seja uma label vazia. Pronto. É isso. E aí o meu layout vai ficar assim. Tem uma label. Como que é o resultado? Considerando se o valor resultante também deve ser exibido em uma das mensagens por meio de um diálogo informativo provido de option pane. Ah, tá. Mas ele falou para eu exibir o valor em um rótulo. Pronto.
Então tá. No meu botão calcular MC vai ter o Action Listener nessa classe, né? O Action Listener vai ser executado através desse método aqui. Esse método aqui vai pegar o valor da altura e o valor da largura, o valor da altura e o valor da massa, né? Que é um valor double, e eu tenho que tratar o double, né? Altura e massa. Isso. E eu vou ter que fazer double. Opa, ainda não. Acho que é double parse, né? Isso. De uma string, então vai ser do text field altura, ponto get text. Lembrando que aqui a gente separa valores decimais por vírgula. Isso. Então a gente vai ter que fazer uma tratativa de fazer a substituição, né, de vírgula por ponto. E a mesma coisa para massa, né? E já cliquei em usar de option. Pane, ele show message dialog. É isso, né? O componente é esse. Quais são os parâmetros? Ele não... meu filho. A mensagem, o título, tá? A mensagem, o título, dados inválidos. E o que é? Message type. Quais são os message types que eu tenho? Warning message. Tem algum? Ele vem da onde? Esse warning message. Sim, isso. Beleza. Reveja os valores dos campos altura e massa. Dados. Dados inválidos. Pronto. Tá. E com base nisso, agora a gente consegue criar uma classe, né, IMC, né? Então, para criar a nossa classe IMC, cadê o nosso projeto?
Swing IMC aqui. Então a gente tem que criar uma instância de uma classe IMC. Então, o que a gente vai fazer? Opa, vamos importar Diego.core. Isso. E aqui no Diego.core eu vou ter o meu IMC, que vai ter a massa e altura. E eu tenho o getIMC. O getIMC, ele é um double. É verdade. Ok, tá bom, vamos inicializar as coisas aqui. Eu tenho toString aqui? Não. Como é que eu converto isso para string de volta? String.convert. Eu não sei. String. Wrapper class. Claro. Double. IMC as decimal, né? IMC com valor decimal, new double, e aí eu vou ter esse double aqui, e aí o IMC decimal eu tenho agora sim um toString, e eu posso dar replace de ponto de volta para vírgula para exibir na minha label de resultado, que eu ainda não coloquei no meu pane. Então JLabel, mas eu quero também empurrar esse cara aqui. Beleza. E eu quero colocar ele na minha label de resultado. Set text. Bom, teoricamente esse daqui é o código da aplicação. Vamos rodar e vamos ver. Esqueci de dar um nome para o botão. Nome para o botão. Calcular IMC. Então é isso. Opa, volta lá. Então essa é a minha aplicação. Só tá ela rodando. Então no meu caso aqui eu tenho 1,85, né? E eu tenho é verdade, né? Aí 1,85 m eu expressaria com 1,85, é isso? Aqui ele não fala, né? Eu vou colocar assim primeiro, vai. E eu tenho 103 quilos. E aí ele me dá esse valor aqui no meu IMC. Inclusive, eu posso formatar isso. Deixa eu pensar aqui, eu tinha aquele string format, né? Que ele tem aquele %.2f, alguma coisa assim. E aí
eu mostro com 2 casas decimais e depois faço isso. Quero mostrar só com 2 casas decimais. Beleza. Então vamos lá de novo. 1,85 por 103 quilos. Ixi, deu erro. Ah, que bom. Não era assim? Legal format. Como é que eu fazia isso? Não era assim? No anterior lá de contar dias eu acho que eu fiz, não foi? String format. Deixa eu ver aqui. Opa, não. Foi eu bagunçando a coisa toda aqui. Tem algum exemplo de string format aqui? É isso mesmo, só que eu tenho. Mas eu lembro. É porque eu abro o Firefox e dá uma zoada na gravação. Espero que dessa vez não faça isso. String format. To decimal places. Porcento. Não é isso? O que deu? É porcento ponto 2F. Oxi. Porcento ponto 2F. Por que ele deu exceção? Porque esses... Ah, claro. Porque eu tô tentando converter uma string. Ok. Isso aqui é um double. Agora vai. 1,85 e 103. E aí, beleza. Deu 2 casas decimais aqui. Tá, mesmo assim ainda tá estranho isso. Como ele... fez esse cálculo, porque vamos ver aqui de volta. Eu fiz isso certo? Sim. E aí ele vai fazer a altura. Então, realmente, a altura tem que ser realmente decimal, né? Então é isso, ó, 1,85, né? 1,85 m e eu tenho 103 quilos. Agora começou a fazer um pouco mais de sentido. Ou vírgula, né? Tá certo. Aí, o que ele falou é que eu tenho que exibir isso num JOption pane se o IMC for maior que 25. Mas ele tá dando aqui decimal. E isso tá bem curioso. O que tá errado aqui nesse cálculo? Bom, vamos pegar a calculadora. Então, vamos lá. 1,85
de altura. Não, na verdade é massa, né? Então é 103. Não, na verdade é raiz quadrada. Vamos lá. Raiz... É assim que é raiz quadrada? Então vou colocar aqui. A raiz quadrada da minha altura. Então 1,85 raiz quadrada. É isso. Tá. Aí esse valor eu divido pela minha massa, 103. Alguma coisa saiu errada aqui, porque realmente deveria dar 30 e não... E não 0,54. O que deu errado aqui? Será que é prioridade? Essa é a classe. E o erro tá aqui no cálculo mesmo, viu? Porque... ou não. Ó. Massa é M, altura é A. Get altura, get massa. Eu faço a raiz quadrada aqui. Será que ele está priorizando? Get MC. O que ele está me dando aqui? Vamos ver. Beleza. Eu quero saber também como é que ficou esse MC decimal aqui. Beleza. Então, 1,85 m e a minha massa é 103 quilos. E realmente eu acho que o erro tá no cálculo, hein? Deixa eu vir aqui, double IMC, return IMC, aqui é do IMC. Um 1,85 m. Eu vou colocar vírgula, né? E 103 quilos. Ó, tá no cálculo aqui. Mas... por que ele tá fazendo isso? Bom, essa daqui é a classe que o livro deu. O bug tá na classe que o livro deu. Que doideira, mano. Tá bom. Aí... ou eu fiz alguma besteira, né? Vamos ver. Nunca se sabe. Aqui a massa. E a altura. Eu fiz algo. A altura. Ou eu usei errado a classe, né? Vamos ver. Deixa eu apagar isso daqui. Isso aqui é um novo. 1,85 m e 103 quilos. A minha massa tá errada aqui, ó.
Caramba. Eu peguei do mesmo campo. Aí. Caramba, hein. Aí, ó. Eu que tô fazendo cagada aqui. Tá vendo? Beleza, muito bem. Então... agora acho que vai funcionar, né? Vamos testar. Tem mais alguma coisa rodando aqui? Não. Altura 1,85 m. A massa é de 33 kg. Aí, muito bom. Trintão, alegria, ousadia. Muito bom. Então, vamos tirar esses códigos aqui de teste, de debug. Beleza. E aí, eu quero mostrar esse valor também, né, no JOption Pane, né, que ele falou para mostrar. Então, eu vou colocar aqui string resultado e eu mostro na label e eu mostro no JOption Pane show message dialog. Resultado de MC, ó, saiu um sol entre nuvens. Que ele falou? Considerando o valor resultante, também deve ser exibida uma das mensagens a seguir por meio de um diálogo informativo provido por um JOption Pane. Ah, tá. Tem as opções aqui das mensagens. Então eu tenho que fazer um condicional aqui, que é se o IMC decimal tem o value aqui. Eu acho que ele deixa eu fazer isso, né? Se for menor que 25, a minha mensagem são mensagens pré-definidas. Então eu nem precisava fazer isso do resultado, né? Aqui que ele está falando aqui são mensagens pré-definidas. Então se for menor que 25, o que eu vou exibir aqui de mensagem vai ser subpeso. IMC menor que 25. Aí, se não, se o IMC for maior ou igual a 25 e o IMC for menor que 30, normal. Então fica 25 menor ou igual IMC menor que 30. Essas mensagens estão no livro, tá? E aí se não, seria maior que 30, né? Sobrepeso. IMC maior ou igual a 30. A gente vai exibir essa mensagem. O JOption Pane é o segundo, é a mensagem. O terceiro é o título, né? E eu tenho essas opções aqui do JOption Pane, é isso, né?
Mensagem, título e isso. Aqui eu quero ser um information message. Pronto. Agora sim. Vamos rodar de novo. Então a altura vai ser 1,85 m. O peso vai ser 103 kg. E aí ele mostra lá, ó. Tô em sobrepeso, ó. Por quê? Porque passei um pouquinho, ó. Né? Se eu emagrecesse, se eu fizesse uma esteira boa, né, e ficasse com 100 quilos, eu estaria normalzinho, tá vendo? Porque eu tô, meu MC tá 29,22. Aí se eu quiser parar de treinar e ficar com o meu peso normal, geralmente 80 quilos, eu ficaria em subpeso. Ó que loucura. Então não posso parar de treinar, tá vendo? Mas é isso, ó. Temos o teste feito. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido. Até a próxima.